Deixa Deus te usar poderosamente. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, versículo 37 ao versículo 39. Amém? O tema dessa palavra é arrependei-vos. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos de outras denominações, porém de uma única igreja. Nós somos a igreja do Senhor, né? São só placas, só denominações, mas nós somos um povo só, amém? É um só Deus, um só povo. E conversando com alguns pastores, alguns líderes, e o que eu senti, o que eu vi, é que a realidade da nossa igreja, ela é a realidade da Batista, ela é a realidade da Católica, ela é a realidade da Presbiteriana, de todas. Às vezes nós olhamos só para o micro, né? Só para o nosso pequeno grupo aqui, e a gente fala, nossa, está acontecendo isso, nossa, o povo está assim, nossa, isso está assim, nossa, isso. Mas isso está acontecendo a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, a nível do mundo. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Queira você ou não, você precisa entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Pisca o seu olho aí. Pisca o olho, pisca. Poderia ter sido agora que ele ia voltar e levar a gente. Só que parece que a gente desligou esse relógio, sabe? A gente ligou o relógio da terra, o relógio dos sonhos, dos planos, de tudo aquilo que a gente quer conquistar, e a gente desligou o relógio do céu. O relógio que faz o nosso coração ansiar pela vinda do Cordeiro, e ele virá por sobre as nuvens, buscar a sua igreja. E conversando com alguns irmãos, querendo saber o que estava acontecendo, o que os irmãos estão falando, o que os irmãos estão pregando, quais as canções que eles estão cantando, sabe, para ver se a gente está se movimentando de uma mesma forma. E naquele dia eu fui dormir, e aquele dia eu dormi, tá? Quando isso acontece assim é meio raro, sem a oração da melatonina. Quem conhece a irmã melatonina? Quem aqui toma a irmã melatonina? Deus abençoe a irmã melatonina, né? Tem um agora de goma, irmão. Davi, tem uma de goma. Você masca aquele trem, no meio dela você já está assim, ó. A Bruna vai lá, senta do meu lado, tá no sofá e está assim, ó. Aí acaba que ela assim, nossa amor, vou pro quarto. A irmã melatonina é top, tá? É show. E aí conversando, aquele dia eu dormi. E eu dormi bem, irmão. E por esses dias o Senhor tem falado muito comigo através de sonhos, de visões. Porque nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões e os velhos... Não, é o contrário, né? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então acho que eu já entrei na casa dos velhos já. Eu estou sonhando aí. E eu tive um sonho, nós estávamos na praça. Estava tendo um evento evangélico dos crentes na praça. E estava lotado, irmão. Estava lotado, não tinha lugar assim para colocar mais gente. Se fosse botar mais uma criança ali, tinha que colocar em cima de uma pessoa, porque não tinha espaço. E eu lembro que eu recebi uma palavra, mas aí já é meu, não preciso colocar na pregação. E no final da oração daquele rapaz que estava orando, ele dizia algo. Ele dizia assim: Senhor, mostra para nós qual que é a tua palavra para essa região. E eu acordei, despertei na hora. E eu despertei, tentei voltar a dormir, não consegui dormir, passei a mão no telefone.
e comecei a anotar aquilo que Deus estava me ministrando. Tudo que eu sonhei, eu comecei a anotar. Anotei. E Deus foi ministrando, eu fui anotando. A Bruna acordou. Meu bem, você está acordado? Eu falei, Deus está ministrando. E fui anotando. Então, tudo que eu vou falar com vocês aqui hoje, irmão, foi que o Senhor falou comigo através do sonho e ministrou meu coração. E eu escrevi tudo para mim não sair. Eu não quero sair disso daqui. Eu não quero contar piadinha para você rir. Não, se você quiser ficar com cara feio, você vai ficar com cara feio hoje. Eu vou ler o que o Senhor me entregou hoje aqui. Amém? E nós temos que entender que há uma palavra liberada sobre o Brasil. Você crê nisso? Há uma palavra liberada sobre o estado do Espírito Santo. Você crê nisso? Há uma palavra liberada sobre as montanhas do Caparaó. Você crê nisso? Essa palavra nós recebemos aqui na nossa igreja ainda. Você precisa crer nas palavras de Deus. E há uma palavra a nível de cidade Ibatiba. O que o Senhor tem comunicado a Ibatiba nesse tempo? Porque se estamos vivendo um tempo onde parece que o amor de muitos se esfriaria, né? Parece que o pessoal está sem amor, o pessoal está sem fé, o pessoal não quer mais comungar, o pessoal não quer ter comunhão um com o outro. Ah, levar crente lá para casa, porque crente é chato, crente come demais. Não, deixa para lá. Sabe, a gente não tem mais aquele prazer, Léo, de sentar e comer um joelho de porco, que está congelado lá, tem 1000 anos, né? Tem que fazer aquele joelho de porco. Então, há uma palavra liberada para Ibatiba nesse tempo. E qual é essa palavra que é liberada? Então, quando eu comecei a pensar nisso, Deus me levou a pensar de um modo geográfico mesmo, sobre a nossa cidade. E olha só, Deus me fez lembrar desse texto, que está em Mateus 24, 37 e 39, que diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus falando para os discípulos. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós precisamos entrar num lugar de entendimento da palavra, de não somente ler, mas estudar a palavra, sabe, entrar dentro dessa palavra que é viva e começar a desmiuçar os segredos de Deus. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem, para aqueles que o procuram. Você pode viver uma vida rasa no Evangelho, a vida inteira, irmão, não tem problema. Mas Deus tem um tesouro para você. Há um versículo na Bíblia que diz: o homem que encontrou o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro num campo. Ele voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Por quê? Um dia você se encontrou com Cristo, aleluia, seu coração queimou, talvez foi hoje, seu coração queimou na hora do louvor, você falou: uau, é isso que eu quero para a minha vida. Mas se você não se aprofundar nisso aqui, não adianta. Você precisa voltar, largar todas as suas práticas pecaminosas, largar tudo aquilo que te prende, sabe, no velho homem, e começar a viver uma nova vida em Cristo. E talvez você olha para algumas pessoas e fala assim: ah, mas o apóstolo é abençoado, né? A família dele é abençoada. Ah, o fulano de tal. Ei, você é abençoado. Fala amém, me ajuda a pregar. Efésios 1:3 diz que Ele já te elegeu nele, e todas as bênçãos celestiais, as regiões celestiais, Ele pegou e colocou em Cristo Jesus, em você. Mas há um lugar para ser acessado, e esse lugar é Cristo. E quando Jesus está dizendo aqui que Ele viria, os discípulos chegaram para Ele em Mateus 24, depois você lê o capítulo inteiro, e perguntaram a Ele: como é que vai ser quando o Senhor voltar? E aí Ele começa a dizer: haverá sinais nos céus, na terra, e começa a falar muita coisa. Quem já viu a lua que virou de sangue aqui, que passou no jornal? É uma das coisas. Quem está vendo aqui guerras e rumores de guerra? A Ucrânia contra a Rússia lá está, ó. Então tudo que Jesus falou está acontecendo. A segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Então eu tenho que entender, eu tenho que estudar como eram os dias de Noé. Porque senão, querido, eu vivo de uma forma que eu não espero, eu não aguardo a vinda de Cristo.
Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão alto para mostrar o sovaco assim, ó. Tem gente que ainda não entregou. Hoje é a noite, hoje é o dia. Por que nós esperamos, irmãos? Porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Os dias de Noé, eles foram marcados por uma grande corrupção, violência generalizada, total indiferença com o espiritual, total indiferença com a relação com Deus, com as pessoas focadas apenas na rotina e nos prazeres cotidianos, até a chegada das águas. Não parece a gente hoje, irmão? A gente vive num mundo onde todo mundo está correndo, todo mundo tem uma rotina, todo mundo está preocupado com alguma coisa, ninguém tem mais tempo para nada, ninguém tem tempo para chegar no horário no culto, a gente chega atrasado, ninguém tem mais tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para ler a Bíblia, estou na correria danada. Mas se a gente for olhar lá, a maioria aqui tem iPhone, não tem? Diga aleluia. Quem não tem iPhone, profetiza a sua vida, um iPhone. Amém? Olha, nem para receber bênção você quer, tá vendo? Fica aí no seu Xiaomi aí, travando a vida inteira. Olha aí no seu iPhone aí, se não tem aí, quanto tempo você ficou nas redes sociais? Olha aí. Duvido você olhar e me falar: eu fiquei tanto tempo essa semana na rede social. Duvido. Porque o celular vai mostrar para você assim, ó: você ficou na rede social essa semana 3 horas e meia. Aí o Espírito Santo vai falar com você assim: se você lesse a minha palavra 3 horas e meia, eu ia mudar a sua história. Uma vida de rotina e indiferença, assim viviam a sociedade nos dias de Noé. Hoje, irmãos, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre a Bíblia, eu acabei de profetizar aqui um celular na sua vida, nem amém você falou. A gente está numa indiferença com o Evangelho, uma indiferença com a presença. Eu estava ali de cima ministrando louvor, tinha gente que estava lá atrás assim, ó, com a mão no bolso assim, ó. Eu tenho uma raiva de gente que fica sentado lá atrás que não está trabalhando. Pronto, falei. Depois você me exorta. Tenho uma raiva disso. Vida comum, escuta só. Uma vida de rotina e indiferença. Assim vivia a sociedade nos dias de Noé. A vida dele, as pessoas comiam, bebiam, casavam, constituíam família, sem se importar com o amanhã. Sem se importar com o amanhã. O seu amanhã pertence a quem, irmão? A força do seu braço? As pessoas que você conhece na prefeitura que vão te ajudar? A sua confiança está em quem? O violão na arma que está na sua cintura? Um colega de farda deitou, né? Por causa de um rato, né? Mas foi para aquele lugar também, né? Deus o tenha lá, né? Mas quem protege vocês é quem? É o Espírito Santo de Deus, cara. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, o povo de Deus, faremos menção do nome do Senhor. Quando Davi se levantou e foi levar os queijos, os pães para os irmãos dele que estavam na guerra, quando chegou lá, ele viu Golias, um homem de 3 metros e pouco, falando, sabe, baboseiras do povo de Deus. A primeira coisa que Davi disse é: ninguém vai enfrentar esse boca suja aí, não? Não, olha o tamanho dele. Não, que o rei falou que quem ganhar vai dar a mão da filha dele, nunca mais vai pagar imposto e não sei o quê. Eu falei: não, estou preocupado com isso não, estou preocupado que ele está falando contra o povo de Deus. Ele está falando contra nós que temos a aliança com Deus, o Deus eterno. Ele é um incircunciso, ele não tem aliança. Aí você vai fazer o quê? Eu vou enfrentar ele. Por quê? Eu tenho o Deus do meu lado. Essa é a diferença, irmãos. Eles viviam um desprezo total por qualquer aviso que era dado a eles. Ignoravam os alertas divinos, zombavam da construção da arca. Durante anos,
Noé fazendo a arca e eles lá zombando, passar, falei, ei Noé, tá acabando os pregos, hein? Aí Noé, quer um formão emprestado? Quantos de nós vimos para a igreja e pessoas falam assim, olha lá vai o crente, ó, de novo, ó, vai lá o crentinho, vai lá o... É ou não é? Quem já sofreu com isso? Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por amor ao meu nome. Eles viviam uma falta de percepção, continuaram distraídos com as atividades seculares, até que a chuva começou a cair e na porta da arca foi fechada. Logo hoje começou a chover também, Deus está falando, hein? A porta fechou. E se a porta das igrejas se fecharem, irmão? E se todas as Bíblias forem tiradas de nossas mãos, e você não puder mais ler a Bíblia, ô Elton, se o próximo governo que ganhar aí tomar sua Bíblia, e aí? O que você tem de Bíblia dentro de você vai te levar até o céu? Você vai permanecer fiel a Ele? Que nós temos a Bíblia em casa, mas nós não lemos. Obrigado. A gente não lê. A verdade é que nós corremos para o braço de Jesus quando as coisas apertam. É ou não é? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Quando a doença chega, quando a morte chega, quando o luto chega, quando o boleto grande chega, aí a gente fica desesperado. Eles viviam uma condição de maldade. A inclinação dos pensamentos humanos era continuamente má. Eles só pensavam naquilo que era mal. Não se importavam um com o outro. Eles viviam uma violência. A terra estava cheia de atos violentos, injustiça, corrupção, opressão entre as pessoas. Irmãos, está para existir um país mais corrupto que o Brasil. E Deus nos perdoe por isso. Os nossos políticos são reflexo do povo. Os políticos são reflexo do povo. O povo brasileiro precisa voltar os seus olhos para Cristo. O povo de Batiba precisa olhar para Cristo novamente. Quem vai salvar a lavoura, irmão, não é o doutor Luiz. Foi meu professor de escola bíblica dominical, gosto demais, tenho um respeito violento por ele. Não foi o Pingo. Não é o Pingo, não é, meu irmão, a salvação da lavoura, vou falar do jeito que nós entendemos aqui da roça, a salvação da lavoura é Cristo Jesus, é somente Ele. Eles viviam um afastamento de Deus, a sociedade vivia de forma totalmente autossuficiente e secularizada, sem dar lugar aos princípios espirituais. Hoje, se você estiver mal em casa e você precisar de uma palavra, o que você faz? No YouTube, e você procura o pregador que você quer escutar. Não, eu gosto mais do pentecostal, aí você vai e procura os peteca. Não, eu gosto mais cirúrgico na Bíblia, aí você vai e pega um Hernandes de Lopes ali, né? Mais bíblico. Não, eu gosto do mais engraçado, assim, mas que falam as verdades. Aí você vai lá no pastor Lucinho. Não, eu gosto, tem para todo gosto. Mas e a comunhão? E estar junto? Isso é um afastamento, irmão. A vinda de Cristo se dará em um tempo assim. E aí eu te pergunto, há alguma diferença nos nossos dias? Como eles viviam nos dias de Noé, é diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje? Fala para mim, é? Não é, irmãos. A palavra que Deus tem para a igreja de Batiba é hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se Batiba não se arrepender, irmão, nós vamos começar a viver coisas terríveis na nossa cidade. Terríveis, e eu falo isso com grande temor diante da igreja do Senhor. Você já viu o tanto de cidades no Brasil que começaram a ter terremotos que nunca tiveram? O Senhor vai abalar, e tudo aquilo que não for fiel vai cair, todo trono que não for o trono de Deus vai cair nessa nação. E em Batiba. E aí, irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês. Muitos de nós nos acostumamos com a rotina de ir à igreja. Muitos de nós nos acostumamos com a vida de crente.
A gente fala igual crente, a gente veste igual crente, a gente tem até um adesivo, viu, no carro do Ministério Aliança. A igreja do pastor Renato, fala assim, igreja do pastor Renato. A gente sabe falar aleluia, né? Se a gente chegar numa roda onde tem pastores, a gente não fala palavrão, né? Ou ao pessoal da igreja, a gente se comporta. A gente sabe fazer. Sabe, a gente tem a cartilha debaixo do braço. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Outros se contentam em vir apenas no domingo. Só no domingo tá bom, eu vou lá, recebo uma palavra, um descarrego, e a minha semana vai ficar abençoada. Oh, glória! Como se fosse uma carga rápida na bateria. Porém, a igreja que vai subir para o céu, escute isso, não vive uma vida vazia e superficial assim. Você pode ter 100 anos de crente, se a sua vida é vazia e superficial, você está caminhando a passos largos para o inferno. A vida com Cristo te leva a matar a sua carne, matar as suas vontades, te leva a ter uma vida de renúncia e procura de santidade. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 12, ele não esconde de Timóteo a face obscura do ministério. Ele diz para Timóteo, olha Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Ele estava dizendo para o próprio Timóteo assim, meu filho, não tem vida fácil no Evangelho. E hoje vivemos, sabe, uma glamorização. Olha que palavra difícil de falar, e eu falei de primeira. Glamorização da vida, é ou não é? Você abre o seu Instagram aí, o que você vê? Todo mundo com a vida perfeita. Parece que no mundo não tem espaço para quem não ganha dinheiro. Se você não ficou rico, se você não tem 2 carros, deu ruim para você, meu irmão. Se o seu casamento não é uma beleza, deu ruim para você. Se você não tem dinheiro no banco, deu ruim para você. Se você não tem bitcoins, sei lá, pensei que isso era biscoito. Depois que eu descobri que não era biscoito, bitcoins era dinheiro lá, não sei o quê. Você não deu certo nessa vida. Irmãos, eu tenho Cristo, me basta. Você tem Cristo? Então te basta. Mas você tem Cristo mesmo? Talvez você pode dizer, sim, eu tenho Cristo, mas Cristo te tem? Porque nós queremos o Jesus que morreu na cruz, que perdoou os nossos pecados, mas nós não queremos o Jesus que está sentado no trono, que fala para você assim, ei, não olha, ei, não faz, ei, não fala, ei, não compra, ei, não pega, ei, não mente, ei, não trai, ei, ei. Esse a gente não quer, o Senhor a gente não quer. Mas o Jesus que morreu na cruz, aquele que livrou minha vida do inferno, esse eu quero. Ah, esse eu quero. Eu canto até as musiquinhas. Mi maior, Mi maior. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Você conhece essa? Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Tá vendo? A gente sabe de cor, a gente até canta as musiquinhas, mas e o senhorio dele na sua vida? E quando ele fala assim, ei, você chegou até mim, né? Agora é após mim, e após mim é o seguinte, você chegou até a cruz que eu carreguei. Isaías 53, as nossas dores e enfermidades estavam sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aquele madeiro foi ele que carregou, porque somente ele poderia morrer em meu e em seu lugar. Agora, a partir da cruz de Cristo, ele fala, tome você a sua cruz e siga-me.
Vivemos em uma cultura do interior onde temos as manias, é ou não é? A gente é cheio de mania no interior, tem os nossos costumes, nossas tradições. Esse final de semana teve a tradição do nosso município, Pouso da Tropa. Festa chique, tá? Faz parte da organização, pode ir, irmão. Uma festinha boa, tá? Festa de família. Deixa eu ver você bebendo lá, eu te taco um trem, tá? Então nós vivemos tudo isso. Porém, quando chegamos a Cristo, tudo isso precisa ser remido em Cristo. Antes eu ia na festa, amarrava no forró, bebia pinga, ficava doido, cheirava droga, fazia tudo que você imaginar, beijava uma mulher feia, quando é droga que você imaginar, eu usava. E agora Cristo me encontrou. Aí porque Cristo me encontrou, eu não vou mais na festa? Ué, e se eu for policial igual os meninos ali? E aí, como é que eu vou fazer? Não me bota serviço aqui dentro, que se eu for lá, eu danço forró lá, não tem jeito não. Irmão, você precisa levar a sua vida até Cristo e remir tudo. Eu consigo ir para lá e ficar de boa. Eu estava dentro do camarim com um monte de gente virando bebida assim, ó. Esse filme aí, eu falei, filme? Agora eu sei. Eu falei, tá amarrado. Falaram uma vez só, fiz uma cara de crente evangélico. Aí, pronto, não me ofereceram mais. Você precisa remir a sua vida ao ponto das pessoas verem Cristo em você. Não é vir para Cristo e se esconder em Cristo. Agora eu preciso pegar a minha cruz e seguir adiante. Se falamos que somos de Cristo e nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas falas não mudaram, não há crédito em nossas palavras e realmente não fomos encontrados por Cristo. Porque o encontro com Cristo, ele muda toda uma vida de atitudes caídas e nos leva a uma vida de procura à santidade. Se você veio até Cristo, chegou até Cristo, e você não se importa mais em, eu pequei, pequei. Eu falei outra mentirinha. Eu usei outro meme que não podia usar, eu usei. Eu passei outro cheque sem fundo. Eu menti de novo. Eu traí de novo. Me desculpa, irmão. Eu tenho que dizer uma coisa: o inferno é real. Diga para a pessoa que está do lado: o inferno é real. O lugar para onde muitos vão, e muitos dos que estão aqui essa noite, não foi feito para o homem. O inferno não foi feito para o homem. O apóstolo falou isso hoje aqui pela manhã. O inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para mim e para você, irmão. Só que por viver uma vida de iniquidade, sem arrependimento, nós caminhamos a passos largos para esse lugar. Quando Satanás foi expulso do céu, junto com uma terça parte dos anjos, está lá em Isaías 14, vemos que ele queria ser como Deus. Ele queria a glória de Deus. Se você lê Isaías, ele fala assim, ele olha para o trono, Satanás fala assim: quer saber do negócio, Lucas? Eu vou subir lá. Essa glória que ele está tendo aí, eu quero também. E aí ele diz: eu subirei, eu me assentarei, eu serei louvado por todos, essa glória será minha. Diga assim: coitado. Não, diga bem forte, diga coitado. Sabe por quê? Porque uma voz saiu do trono, e essa voz dizia assim, ó: Miguel! O arcanjo de guerra. Sabe o que significa Miguel? Sabe o que significa Miguel? O significado de Miguel é uma pergunta. Miguel significa: quem é como o Senhor? Você pode dar um aleluia no seu lugar aí? Você não pegou o trem? Ele queria ser igual a Deus, e Deus manda um anjo de guerra lá, que o nome dele significa: quem é como o Senhor? Quem é? Fala para a pessoa do seu lado aí: quem é como o Senhor? Quem é? Quem é como o Senhor?
Apocalipse 2, 7 a 9, escute só, vou ler para você rapidinho. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí você imagina, ele se rebela nos céus, contra o próprio Deus, a própria divindade ali, e aí ele consegue arrastar 1/3 dos anjos ainda. Irmãos, se os anjos que estavam perante o trono de Deus conseguiram ser enganados, quem dirá eu e você, 2 bocas sujas que não lê a Bíblia direito? Eles estavam lá, eles estavam vendo a glória de Deus, eles viam o próprio Deus, o resplendor do Deus. Aí chega um anjo e fala assim: não, eu vou sentar lá, eu vou sentar lá, vão comigo? Eu vou ser adorado. Aí ele está se achando muito esse Deus aí. É mesmo. Aí eu e você não queremos ler a Bíblia, eu e você não queremos jejuar, eu e você não queremos congregar, eu e você não queremos ter uma vida de santidade, uma vida de procura mesmo, sabe, uma vida intensa em Deus. O diabo deve olhar para a nossa vida e falar assim: facinho de enganar, facinho de enganar. Porque a gente acha que o diabo, ele chega perto da gente, para as mulheres como Reinaldo Gianecchini, sabe? Ai, nossa, que maravilha, ai, não sei o quê. O diabo, ele só quer uma coisa: te destruir. Porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Para o diabo não tem mais jeito, irmão. O inferno, a casa dele já foi feita. Você lê o versículo aqui, ó. Nem mais se achou o lugar no céu deles. Eles não têm lugar no céu mais, acabou. Agora o lugar deles é no lago do inferno. Então o que ele quer fazer? Ele quer agora, quanto mais gente eu conseguir levar para lá, para magoar o coração dele. Porque você acha que não fere o coração de Deus saber que muitos vão para o inferno porque eles não quiseram ter uma vida de intimidade com Deus? E tem gente que faz piadinha com isso ainda. Não, se for minha turma para o inferno, nós vamos juntar com o capeta lá, vamos ligar bombox e o negócio vai ficar violento lá. Irmão, Satanás não é o dono do inferno. Satanás vai sofrer no inferno, como todos que vão estar lá naquele lugar. Eu sei que essa palavra é um pouco forte, irmão, mas é o que nós precisamos escutar. Qual é a diferença de um anjo para um demônio? Você sabe me responder qual é a diferença de um anjo para um demônio? A diferença de um anjo para um demônio é que o anjo está vivendo o propósito para o qual foi criado, e o demônio saiu do propósito. Aí você está dentro de casa, é sacerdote da sua casa, mas você não vive o propósito de sacerdócio dentro do seu lar. Você é um demônio dentro da sua casa. Você é uma esposa dentro de casa, mas você não é submissa, você não é aquela que edifica. Pelo contrário, a sua boca só está fora do propósito. Todo mundo fora do propósito vira um demônio, vira alguém que vai infernizar a vida dos outros. Eu posso subir aqui para cima e pegar um instrumento para tocar, mas se eu não for um instrumento que é tocado por Deus, eu estou fora do meu propósito. Toda nota que eu der ali, nenhuma sobe nem nesse isopor aqui. Vir para a igreja não tira você, não te livra da ira futura, não te livra do inferno. Não. Ter o seu nome no rol de membros aqui da igreja não garante seu lugar no céu. Suas caridades, doações, suas ofertas, seu serviço à casa de Deus não te leva para o céu, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Vir para Cristo não nos custa nada.
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quando nos encontramos com Cristo, levantamos a nossa mão, vimos aqui na frente, confessamos Cristo no batismo. Agora começa uma vida após Cristo. Vinde a mim, agora é vinde após mim, como eu disse. Nós precisamos pegar a nossa cruz. Nós precisamos seguir a Jesus. Agora você pega a sua cruz e carrega. A vida com Cristo é uma vida sacrificial. Diga comigo, a vida com Cristo é uma vida sacrificial. E eu não estou falando do sacrifício de você, eu tenho que dar tantas chicotadas aqui para Deus ouvir a minha oração. Não, é Mateus 6,6. Entra no seu quarto, tranca a porta e fala com Ele, que em secreto Ele te ouve. A vida sacrificial com Cristo é matar, é esmurrar as suas vontades, a sua carne, os seus desejos, o seu velho homem. Nós temos que entender que nós não vamos aonde todo mundo vai, nós não falamos o que todo mundo fala, a gente não bebe o que todo mundo bebe, a gente não veste o que todo mundo está vestindo só porque está na moda, irmão. Você é luz, você é sal, nós somos, nosso comportamento, ele é mudado, a imagem de Cristo. Mas parece que nós somos mais parecidos com as pessoas pela qual a gente olha na plataforma e se identifica. Tem gente que prega fazendo assim com o ombrinho, igual o Luiz Hermínio. Que bobiça, gente. Tem gente que vai pregar esta noite para imitar o trovão lá. A voz do cara já é daquele jeito, gente. Não precisa ficar. Parece um cachorro latindo. Não entende nada. Não, mas eu quero copiar alguém. Copie Cristo Jesus. Perdoe quando ninguém estiver perdoando. Ame quando ninguém estiver amando. Ajude quando não tiver ninguém ajudando. O mundo não espera Cristo voltar. Não, o mundo não. O mundo está preocupado com o Bolsonaro, se vai sair da cadeia ou não. Se vão arrancar o Lula ou não vão. O mundo está importando com isso. Vocês vão taxar as compras da Shopee de novo. As mulheres já ficam perturbadas se falar em taxar a compra, né? O mundo está preocupado com essas coisas. Preocupado se o Flamengo vai ganhar outro campeonato brasileiro. Você fica preocupado, não, você não vai ganhar mesmo. Entendeu? Isso acontece todo ano. O mundo está preocupado com essas coisas, irmãos. O mundo não espera Cristo voltar. A igreja espera Cristo voltar. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E aí, por que o amor de muitos se esfriou? Por que as pessoas não querem vir mais para a igreja? É porque a igreja não leva Deus a sério. Se a igreja não leva Deus a sério, o mundo não leva a igreja a sério, irmão. Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nesse tempo, o nosso papel aqui tem sido pregar para os crentes. Por muito tempo não se foi falado sobre céu e inferno. Por muito tempo nós pregadores não falamos sobre céu e inferno. Porém ele é real. E talvez metade dos que estão aqui vão para o inferno. E aí você olha para mim e fala assim: que isso, pastor? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mateus 24, versículo 40 ao 44. Naquele dia, de 2 homens que estiverem no campo, um será levado, o outro vai ficar. De 2 mulheres que estiverem moendo um moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai que se o dono da casa tivesse sabido a hora da noite que havia de vir o ladrão, teria vigiado e não haveria deixado arrombar a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos, atentos, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Esse versículo, irmão, não está falando sobre a igreja e o mundo. Esse versículo está dizendo da igreja, porque o mundo jaz o maligno.
Então você consegue entender isso aqui? Se vai ter dois, um vai ser levado e o outro vai ficar, então você chuta aí 50%. 50% da igreja mundial vai ficar. A nação brasileira é uma nação de evangélicos, somos não sei quantos lá, né? Um número absurdo lá de evangélicos. E aí é o país que mais tem corrupção, é o país que tem um monte de empresas de fachada dentro da igreja, né? Algumas igrejas aí, terrível isso, cara. É um país onde as pessoas que estão lá em cima para fazer leis, para prender um traste daqui, ele deixar preso a vida inteira, não faz. E é um país de evangélicos, é um país onde a sua maioria é cristão. Onde está a diferença, irmão? Há uma igreja dentro da igreja. Você precisa entender isso. Foca aqui em mim, deixa os meninos andar. Foca aqui em mim. Há uma igreja dentro da igreja. Há fiéis no meio de infiéis. Há santos no meio de profanos. E todos estão com a mesma roupa, com o mesmo sorriso. Até carregam a mesma Bíblia, na mesma versão. Até escutam os mesmos louvores. Só que um se arrependeu e o outro só jogou para debaixo do tapete. E de vez em quando ele vai lá e pega de volta. Ninguém está vendo. Há trigo no meio do joio. Pelo menos a metade dos cristãos vão perecer. Como eu disse, só vir na igreja não faz de você um cristão verdadeiro. Como ir na padaria não te faz um padeiro. Como ir na mecânica não me faz um mecânico. Como ir na farmácia não me faz um farmacêutico. Só vir à igreja não faz de você um cristão. Um cristão verdadeiro, ele tem aliança com seu Deus e ele come do Cordeiro que é Cristo. Nós precisamos entender isso. A Bíblia nos revela uma pessoa e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Hoje nós cantamos sobre ele. Começamos cantando Yeshua. Sabe quando você fala esse nome, cara, algo tem que tremer dentro de você. Algo tem que sacudir você por dentro. Quando vimos a última praga lá no Egito, em Êxodo 12, 2, nós vemos a morte dos primogênitos. E em Êxodo fala uma coisa: cada praga foi para combater um deus que os egípcios adoravam. E essa última praga era para destruir a adoração a Faraó, que era visto como um ser imortal. Então o anjo da morte vem em todos os primogênitos. A descendência de Faraó morreu pela espada do anjo da morte. Mas veja comigo algo: o anjo da morte não deixou de entrar na casa dos hebreus só porque eles iam à igreja ou davam dízimos. O anjo da morte não entrou na casa deles porque eles obedeceram à voz do Senhor. Entraram em aliança com Deus, comeram do cordeiro em comunhão com os irmãos. Você precisa ter uma aliança com Deus, aprender de Cristo. Você precisa levar a Bíblia a sério, cara. Você precisa levar Jesus a sério. Você não pode vir aqui só para escutar uma palavra e sair daqui e no meio da pizza você já esqueceu. Não, irmão, tem que queimar no seu coração. Porque os dias que estamos vivendo são os últimos dias da vinda de Cristo. Em breve Jesus vem por sobre as nuvens aí, irmão. Em breve Jesus virá por sobre as nuvens. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você precisa ter uma aliança com Deus. João 6:55, 6:55, perdão. Jesus dizendo: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós temos que comer de Cristo, viver Cristo, falar de Cristo, respirar Cristo. Eu posso vir para a igreja, irmão, e nunca ter comido de Cristo, nunca ter participado dos seus sofrimentos. Quando eu como de Cristo, eu tenho a minha mente renovada.
eu tenho os meus passos, eles começam agora a anunciar a Cristo. Eu vivo uma vida intensa e profunda na presença de Deus. E isso remete a Êxodo 12, de 8 a 9, quando ele fala para nós comermos do cordeiro. Ele fala, coma da cabeça, coma dos pés, come da víscera. A víscera fala, irmão, sobre coisas profundas em Deus. Nós precisamos, quem tem Bíblia em casa, levanta a mão aí. Quem tem Bíblia em casa? Quem não tem, fica ali no final, que nós vamos arrumar uma Bíblia para você. Tem que ler, irmão. Leia sua Bíblia e deixa ela te ler, sabe? Deixa voltar, deixa ela te ler também. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Se a minha vida não inclui a vida sacrificial de Cristo, estou vivendo como o povo nos dias de Noé. E a porta da arca vai se fechar. Eles zombavam de Noé. Até o dia que a porta se fechou. A porta fechou e eles continuaram zoando ainda. Imbecil aí. Construir um trem desse tamanho para quê? Mas quando a chuva começou a cair, aí eles quiseram entrar, mas o anjo já tinha fechado a porta. Ouça a voz do Senhor. Todo que quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga Ele. Mateus 25, 31 a 40, olha o que diz. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, Ele se assentará no seu trono, no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, olha isso, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e de vestimentos e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que fizeram a algum desses pequeninos irmãos, a mim fizeram. Há um contraste. O povo na época de Noé só vivia em prol deles mesmos. E aqui Jesus está dizendo: todo aquele que se importa com o seu irmão faz a minha vontade. Todo aquele que se importa com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente, e ajuda e acolhe, faz isso a mim. Mateus 25 nos mostra uma realidade diferente do povo da época de Noé. Na época de Noé, eles viviam suas vidas sem se importar com os outros. Mas aqui em Mateus nós vemos que é cuidado, é diferente. Uma vida com Cristo vai muito além de vir à igreja. Precisamos sair deste lugar de maturidade. A falta de entendimento da palavra nos impede de entender as verdades que já são liberadas para nós, Léo. Tudo que você precisa já está liberado para você. Tudo que você vai ser profissionalmente, tudo que você vai ser em Deus, já está liberado para você. Mas Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. A imaturidade nos impede de receber aquilo que já é nosso. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Se prepare enquanto há tempo, pois a porta da salvação chamada Cristo Jesus está se fechando. Até quando vamos brincar de ser crente? Até quando vamos brincar com as coisas do reino de Deus? Até quando vamos viver uma vida de falta de temor? A gente não chora mais na presença de Deus. A gente não tem mais temor de estar na presença de Deus. Eu não sei você, irmão, mas a fala do amigo do apóstolo aqui sobre a nossa igreja me feriu, cara.
me feriu aquela, mas sim, me feriu de querer fazer algo, não de ficar de beicinho, me feriu. Não sei se você não estava aqui quando ele falou, teve o simpósio aqui de saúde, e foi colocado as cadeiras aqui na frente, e ele sentado aqui, e irmãos, daí você está me olhando, o máximo que pode acontecer, você olhar para o menino que gritou do lado aí, falou, mas você volta a atenção para cá, aqui da frente, a gente vê tudo, e aí a falta de temor na casa de Deus. É gente que levanta toda hora para beber água, não bebe água o dia inteiro, mas na igreja bebe água. Vai no banheiro toda hora, fica em pé lá atrás, não tem nada para fazer, mas fica em pé lá atrás. Mexendo no celular, mexe no celular na hora do culto, vendo resultado do jogo. Falta de temor na casa de Deus. A gente vem para a igreja do Senhor, a gente chega atrasado. Na hora da oração a gente está de olho aberto conversando. Na hora da adoração, que é para Deus, a gente não adora, a gente fica quieto. Onde está o temor da igreja? Onde está, irmãos? Vamos olhar para dentro de nós, algo está errado, não está? Você chega no quartel de qualquer jeito lá? Chega para ver, né? Chega para ver. E por que a gente vem de qualquer maneira para a igreja? Vou falar com o pessoal do Ministério de Louvor aqui. Para de vir de bermuda aqui para cima, irmão, de boné, chinelo. Quem está servindo na igreja aqui, ó, para de vir de chinelo para a igreja. Ah, é pecado? Não é pecado, mas... Consegue me entender? A gente foi abrindo mão de algumas coisas, a gente foi deixando, não tem nada a ver isso não, isso aqui é religiosidade, não, isso aqui é religiosidade, aí você vai e pergunta a pessoa lá fora, o que você fala da igreja Ministério Aliança? A igreja do pastor Renato, lá tudo pode, não é, Henrique? Não é eu que falava? Lá tudo pode. Diga comigo assim, nós estamos levantando a régua. Amém? A gente precisa levantar a régua para a gente começar a viver as verdades do reino de Deus, cara. A gente precisa levantar essa régua. Permaneça fiel, irmão. Permaneça fiel à palavra de Deus, pois esses entrarão no reino. E eu já estou terminando agora. Mateus 24, de 9 a 13, diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus dizendo aqui, naquele tempo muitos me abandonarão. O que está mais acontecendo nesse tempo é isso, né? O pessoal abandona a fé, qualquer coisinha abandona. Talvez vai ter gente aqui que vai chegar para o pastor e falar assim: por que o pastor Felipe está falando negócio de bermuda lá? Não concordei com aquilo lá não. Muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganando a muitos. O que mais tem hoje em dia é falso profeta, profeta do Pix. Estava conversando ontem lá na Porx, os nossos funcionários falando, não, quando eu gosto de ir na igreja, eu gosto da igreja dos crentes, porque sempre tem revelação. Aí eu falei, é por causa de umas pessoas igual vocês, que existe o outro lado da moeda. Porque ele sabe da sua carência, ele pega e profetiza em cima daquilo que ele... Quem é que teve uma vida ruim aqui na infância? Passou por alguma dificuldade na infância aqui? Quem? Aí chega o cara e diz, eu vejo que você sofreu muito na sua infância. Ninguém nasceu a berço de ouro aqui não, irmão? Eu vejo que você é uma dor no profundo do seu coração. Quem não tem? Ai, é verdade. O Pix é CPF. Falsos profetas. Apóstolo Paulo diz, acautelai-vos dos cães. Os cães são pastores gananciosos. Você tem um colegiado de pastor aqui que ama a sua vida, irmão. Que ama a sua vida. Talvez você pode olhar essa palavra e falar assim, nossa, que palavra dura, mas é em amor. É para te acordar. É porque eu tenho tanto amor com a sua vida que eu quero que você vá para o céu. É por isso que eu estou falando isso com você. Porque eu seria um mau pastor de chegar aqui e pregar para você uma palavra coach. Você vai vencer.
Você vai fazer 3.000 sobrancelhas por semana, aleluia. Aí continua o versículo, versículo 12. Aí é o que a gente fala direto. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas qual que é o próximo? Coloca para mim o 13. Não está colocando ele não? Está colocando ele não? Coloca para mim Mateus 24, 13. A gente fala muito sobre isso, falamos hoje aqui, né? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o próximo versículo diz o quê? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão. Persevera até o fim. Seja resiliente, irmão. Tá difícil? Chama nós para perto. Chama para caminhar junto. Chama para perto, cara. Ó, tô com dificuldade nessa área aqui. Chama, a igreja aqui é pequena, cara. Chama um para perto. Ó, preciso de ajuda. O que você está precisando de ajuda nisso? Eu e Daniel passamos por uma dificuldade um tempo atrás, uns anos atrás. Né, Daniel? Precisa falar para eles o que é, não. Passamos uma dificuldade assim, não conseguia largar uns negócios. Aí nós chegamos um dia aqui na reunião de louvor. Lembra até hoje, fizemos uma dinâmica antes. Aí pega um irmão aí, vamos orar. Aí cada um pegou um, aí sentou eu e o Daniel. Aí a dinâmica era o seguinte: fala para ele os seus pecados. Olha as ideias dos crentes. E fala para ele os pecados e ora um pelo outro para ajudar. Aí ele falou: mano, eu tenho uma dificuldade nisso, nisso e nisso. Aí eu falei: pecador, filho de pastor miserável. Eu a mesma coisa. Pastor miserável. E a gente orou e a gente venceu, né, Daniel? Mas por quê? Uns aos outros. A força na comunhão, irmão. Quem vive sozinho é presa fácil. Quem vive sozinho é presa fácil. A última mensagem que nós trazemos, que eu trouxe aqui, foi sobre o quê? Foi sobre o combate. Sobre o combate. Ô Léo, vem cá de novo. Vem cá de novo. Quando lemos Efésios 6, fala sobre a armadura, que nós temos que revestirmos da armadura de Deus. A armadura fala sobre o capacete, fala da couraça, fala do escudo, da espada, aqui e aqui. Porém falta algo nessa armadura. E tá aonde que falta? Fala para mim. Aqui não tem nada, ó. E aí? Se a gente for enfrentar um inimigo, como é que faz? Se acosta, aqui acostou na larga, ué, de marinheiro, ué, aqui. Dá para botar um fuzileiro. É Marinha Brasil que fala? Marinha Brasil. SUS. Aqui. Por que que não tem nada aqui? É porque aqui, irmão, ó. Ó, é desse jeito aqui, ó. Tá armado aí? Vai. M4, tá de M4? Tô de AK-47. Tô terrorista. Aqui, ó. É desse jeito, ó. Tá vendo, irmão? Aí não. Você quer guerrear, mas você quer guerrear sozinho. Aí o inimigo tá aqui, ó. Aí você está vindo para guerrear com o inimigo. Aí o inimigo, pode passar, finge que venceu. Aí você falou, venci fácil. Aí ele, toma. Consegue entender? Nós não fomos feitos, obrigado. A gente não foi feito para viver sozinho, irmão. A gente foi feito para caminhar juntos. Cutuca a pessoa do lado e fala assim: caminha comigo. Fala, eu sou gente boa. Fala, eu sou gente boa, caminha comigo. Você não pode caminhar sozinho, irmão. Tem gente aqui nessa igreja travando batalhas ferrenhas, assim, ó. E aí, como é que tá, irmão? Tudo bem? Tá nada, tá destruído, tá arrebentado, tá prestes a morrer, prestes a entrar em uma depressão. Abra o seu coração, irmãos. Na casa do Senhor é um lugar onde os corações são transformados à imagem de Cristo. Isso que você está vivendo aí, que você acha que não tem como, ei, o bálsamo de Gileade está na casa do Senhor, para curar as suas feridas, curar o seu coração, curar os seus traumas. E para terminar, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Irmão, eu não sei você, mas quando eu começo a pensar no céu, eu começo a ver o
tanto de porcaria que ainda há na minha vida que eu preciso mudar. Tanta coisa errada que eu ainda me pego fazendo. Mas eu sei que a graça me alcançou. E eu vivo para esse Jesus. A minha vida é dele. Ele sabe disso. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar. A minha vida é Cristo. Meu alimento tem sido a palavra dele. Nós temos que permanecer firme. Haverá uma coroa preparada para aqueles que forem fiel até o fim, irmão. A presente tribulação não se compara com o peso de glória que virá sobre nós ainda. Em Mateus 24, 12 e 13, é o que nós lemos, mas o versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A palavra para a igreja nesses dias é: permaneça fiel. E aí eu quero fazer uma pergunta a você agora, diante dessa palavra. Você tem se permanecido fiel a quem? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que guia os seus passos? Quem é que controla os seus pensamentos? Se não for o Espírito Santo, hoje é uma bela noite para você se decidir por Cristo.